E nessa aula 4 entraremos aqui com as cores para fechar o barco, dar um pouco de pincelada no mar, mas antes eu começo com o laranja, a mistura do amarelo de cádmio com vermelho chinês. Faço aqui o laranja, utilizo um pouco do azul ao lado para fazer a cor complementar. Veja como ela vai escurecendo, jogo um pouco do verde esmeralda, vai facilitar um pouco na neutralização do laranja, para que eu possa alcançar alguns tons de cinza depois e jogar no casco do barco. E vou trabalhar basicamente com os 3 pincéis da aula anterior, né? O azul chinês, número 3 e 5, e também o cabo amarelo da linha Condor, número 10. Aqui eu vou misturando o laranja, jogo um pouco do azul que está ao lado para criar um tom acinzentado mais escuro. Venho contornando o corpo do barco, criando as marcações. Vou até o casario também. Já começo basicamente a desenvolver o que eu quero, porque eu preciso já trabalhar o 3º grau aqui nos elementos. Se é no casario, eu começo a fazer uns leves contornos para poder eu já causar as sombras, as dimensões, sempre prestando atenção, porque eu preciso trabalhar as cores escuras, médias, para depois as claras. Olha como é que eu vou desenvolvendo os tons acinzentados, azulados. Agora eu pego o azul cerúleo e jogo um pouco nessa parte do casario do barco. E esse azul cerúleo que eu sempre coloco com um toque do laranja, que é para poder fazer a complementar. Conforme eu vou utilizando um pouco do roxo, um pouco do azul clareado aqui na lateral, você observa que vai ficando um tom mais cinza. Todas as cores que eu aplico, eu costumo deixar sempre um toque de uma 2ª ou 3ª cor, exatamente para causar a neutralização, ou com a regra da complementar. Eu posso também estar fazendo uma cor terciária. O que não posso colocar é a tinta pura direto na tela, porque deixa um ar muito artificial. A cor pura na tela eu costumo colocar depois na arte final, é o último momento que eu possa estar pincelando. Agora, com o próprio laranja e a sua complementar, como eu fiz no começo, né? Agora fiz já as janelas do casario do barco e jogo como base também da parte alta, né? Que não chega a ser um telhado, mas é uma cobertura ali. Pego um pouco no amarelo de cádmio, jogo na borda do casco, a parte alta, cádmio e limão para dar uma leve iluminação. Venho criando aqui um contorno. Limpo um pouco no tecido, porque é importante quando eu for mudar de cor, fazer esse lance de limpeza, é muito importante, porque a tinta que está suja da cor anterior, ela contamina e acabo não conseguindo com precisão. Agora eu vou jogando um pouco da cor do casco, azulada, com um toque do laranja. Observe que é o azul cerúleo, já com um laranja escurecido com o azul ultramar, e observe que ele vai fechando bem. Vou definindo a marcação. Com essa pincelada no alto aqui. Agora eu entro na parte baixa do casco do barco. É o limite da água aqui. Costumo jogar uma cor mais quente, uma cor mais avermelhada. Até o próprio vermelho que eu lanço ali é um vermelho com um toque do verde. Pode ser o verde esmeralda, que eu tenho na paleta, ou também posso fabricar um verde com amarelo de cádmio e azul ultramar. Vou aplicando as cores e simultaneamente dou umas pinceladas de reflexo na água. Busco agora um tom acinzentado e pulo para o barco lateral à direita. Com o mesmo processo, eu vou definindo a marcação da anatomia do corpo do barco. E sucessivamente entrarei com as pinceladas. E sempre com a ideia de sobreposição, ou seja, a cor que eu coloco inicialmente
é sempre pensando numa cor de fundo, uma cor mais neutra, não uma cor, nada de cor vibrante. Depois que eu defino essa cor lá atrás, que eu posso estar sobrepondo, jogando uma pincelada por cima para dar um requinte, um retoque, um aprimoramento nas cores. São pinceladas descompromissadas para que eu possa primeiramente fechar. Essa é uma cor de fechamento. Logicamente, com a arte final, estarei jogando algo com mais vibração, um pouco mais de detalhes, com brilho também. Contorno aqui as pinceladas no casario do barco. Vou neutralizando as cores mais de sombras, né, que é ao lado da direita do barco, do casario. Pego um pouco do branco, jogo no cinza, que o pincel já está mesmo com a cor do cinza da lateral direita, e ele vai fazendo os tons mais claros. Busco um pouco mais de branco na paleta. O óleo de linhaça, observe que eu dou um toquezinho no óleo de linhaça para o pincel correr melhor. Começa a fechar com as pinceladas aqui no casco do barco menor. Mesma coisa eu repito agora no barco principal maior aqui, para poder eu tirar a cor do fundo da tela. É fundamental a gente criar esse laboratório, porque as cores da tela pura precisam sair nessa primeira demão, essa primeira fase, elas precisam ser retiradas. Com as fases finais, a gente começa a criar detalhes de luz, de sombra, riqueza, né? Aqui eu faço preliminarmente, que é um ajuste aqui, ó, com o pincel e um toque de branco. Já fiz lá no casario, agora começo também a fazer o eixo aqui, a parte central da divisão do barco. Esse bico de proa, começo a repincelar aqui para deixar um ajuste na anatomia. Agora aqui fazendo a divisão das janelas, né, com o pincel com tinta branca, ou seja, começo já a ter uma ideia, uma determinação do que eu pretendo fazer. Eu vou pincelando aqui por fora, que é para dar já uma ideia de contorno e de acabamento básico. Também não é definitivo. Agora eu troco o pincel para o pincel da linha Kondo, que é número 10, ele é maior um pouco para eu correr um pouco mais e melhorar o preenchimento. Observe que eu vou dando umas pinceladas assim bem descompromissadas, e é assim mesmo que funciona. Na sucessão das aulas, vocês vão estar prestando atenção e ver que a tinta óleo ela nos dá essa flexibilidade de acerto, de pincelar, de fazer ajustes. Então eu não posso ter medo, eu não posso ficar preso, travado, porque a pintura e o seu desenvolvimento depende muito disso, dessas pinceladas assim bem soltas e criativas. E essa pintura de barcos aqui da região dos lagos, em Cabo Frio, onde se encontram diversas composições maravilhosas para quem gosta de pintura de mar, é um excelente local para fotografar e criar inspirações. Eu já dei uma pincelada base ali no cais, que é uma pontezinha de acesso às embarcações, e agora eu venho sobrepondo, criando alguns ajustes na parte alta do casario. Já simulo alguma coisa, e observem bem, ó, que todo o processo de sobreposição, ó, já começa a dar um pouco de sombra, para exatamente a gente entender que a entrada de luz ela vai ficar sutilmente da esquerda para a direita. Ó, começa a repetir umas pinceladas no mar aqui, só como sugestão, que é basicamente a cor do céu, com um toque do verde esmeralda, um toque do azul ultramar. Ela vai fazendo a composição, é o espelhamento do céu, da cor do céu. Ela também entra um pouco na água. Isso aqui como base,
para causar o equilíbrio cromático, né? Que é o equilíbrio entre as cores, entre o céu e a água, a montanha, o barco, enfim. Ficamos por aqui, até uma próxima aula.